Mais um encontro com o escritor, que é um projeto aqui da Casa Dirce, que já está no seu segundo ano. Já recebemos aqui vários autores, Cristóvão Tesa, Sérgio Rodrigues, Antônio Torres, alguns outros mais jovens, né, Ieda Magre, o Flávio Carneiro, enfim. E nós estamos dando prosseguimento hoje com João Mino, que desde que eu li O Homem de Papel, eu estou querendo trazer, falei com o João, precisamos trazer ele, né? O livro é bom, o livro é bom. E hoje, então, estamos aqui, né, com esse encontro. E lembrando a todo mundo que depois daqui nós temos aqui um lanchezinho aqui fora, e a conversa continua, né? Embora acho que não seja necessário fazer as devidas apresentações, mas, como de praxe, né? E eu vou ler, porque senão eu falo demais. João Mino nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1950. É bacharel em Direito pela UERJ, isso eu não sabia. Primeiro colocado no concurso de preparação à carreira diplomática do Instituto Rio Branco. Tem mestrado em Sociologia pela UNB, doutorado em História Comparada das Civilizações Contemporâneas pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris. Foi professor da UNB, da Universidade Autônoma do México, a UNAM, do Instituto Rio Branco e das universidades de Berkeley, Stanford e Chicago. Como embaixador, serviu nas embaixadas do Brasil em Paris, México e Washington. Foi encarregado de negócios em Beirute, ministro conselheiro em Londres, cônsul-geral em São Francisco, Lisboa, Miami, Chicago e Madrid. Foi diretor do Instituto Rio Branco de 2001 a 2004, mas agora você também está falando que veio da Alemanha, estava servindo na Alemanha, né? Esse livro devia ser tudo, mas dá para acrescentar. João Mino é autor de livros de ensaios de filosofia política e de história. Hoje, no entanto, vamos conversar com o romancista, também com vasta obra. Citarei apenas alguns. Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo, saiu pela Brasiliense em 87, depois pela Editora Record em 2003. Foi indicado ao Prêmio Jabuti, Prêmio do Instituto Nacional do Livro e Prêmio Candango de Literatura. As Cinco Estações do Amor, da Editora Record, 2001, Prêmio Casa das Américas, de 2003. O Livro das Emoções, Editora Record, 2008, indicado ao 7º Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Enigmas da Primavera, Editora Record, 2015, finalista do Prêmio de Literatura de São Paulo e finalista do Prêmio Oceanos. Seu mais recente romance é O Homem de Papel, Record, 2022, finalista do Jabuti, ao lado, entre outros, do Sérgio Rodrigues. Depois eu digo por que eu estou citando o Sérgio Rodrigues, mas foi um ano que teve grandes concorrentes disputando o Jabuti, né? Além de você, estava o Sérgio Rodrigues, estava o Cristóvão Tesa e o Rui Castro, né? Que acabou levando o prêmio, né? Eu estou destacando o Sérgio Rodrigues porque, em seu romance Vida Futura, ele traz como personagem o espectro de Machado de Assis. Em O Homem de Papel, o conselheiro Aires, o conselheiro do Memorial, né, de 1908, que tinha aparecido em 1904, em Esaú e Jacó, que se torna personagem, né? Esse mesmo conselheiro que, em meio às disputas entre monarquistas e republicanos, escravistas e abolicionistas, já não se sentia deste mundo. No livro do João Mino, o conselheiro é levado para Brasília, onde, primeiro na condição de livro, por fim tomando forma humana, testemunha as tramas e os dramas da política brasileira. Há muito mais a dizer desse romance, né? Aqueles que não leram vão perceber que tem muita coisa nesse livro, né? Mas, imediatamente, eu perguntaria em que medida é possível traçar aproximações e distanciamentos entre as paixões que se exacerbavam em fins do século XIX e as de hoje. Lá, os gêmeos Pedro e Paulo. Aqui, né, Hugo e Miguel.
Em que medida nossos velhos problemas sempre voltam a incomodar? Ou, como nos diz o conselheiro na página 97, o tempo não passa. Estamos sempre no mesmo tempo. As coisas não mudam. Em prosseguimento, eu colocarei outras questões, mas agora, com a palavra, João Almeida. Bom, só sobre essa questão específica, eu tive a seguinte ideia, achei que o conselheiro, tendo vivido naquele momento em Isaú Jacó, né? O que eu acho que a pergunta tem a ver com Isaú Jacó e não com o memorial, né? Em Isaú Jacó, o conselheiro viveu um momento realmente de grande tensão de um lado, né? De conflito, era um momento de transição política, né? No Brasil. Então, eu achei assim, que seria uma boa ideia trazê-lo para um mundo em conflito, de alguma maneira, um mundo de cisânia, digamos, eu acho dessa expressão, né? Achei que seria o personagem ideal para trazê-lo e confrontá-lo com, digamos, com desafios e conflitos, a meu ver, mais graves do que os do seu tempo. E a ideia era até que, não necessariamente o conselheiro, mas o livro, que é quem narra a história, né, no começo, pelo menos, que atravessasse, inclusive, outros momentos igualmente conflituosos, né? Porque é o entre guerras, enfim, são os anos 20, né? Que ele confundisse tempos até nessa viagem dele, porque, por exemplo, em determinado momento alguém fala da crise de 68, por exemplo, né? E quando ele pensa na crise de 68, ele pensa na crise de 1868, porque é uma crise gravíssima, de fato, né? Cai o gabinete de Zacarias, é um negócio realmente muito... Então, essa ideia me pareceu que seria interessante, porque, enfim, eu não, digamos, não faria uma paródia de nenhum dos dois livros, né? Livros que eu li e reli muitas vezes, eu acho que posso dizer realmente que conheço, assim, num grau de detalhe bastante grande, e havia uma tentação, assim, de fazer a paródia. Por quê? Porque o editor do Memorial de Aires, que se chama M.D.A., né? Não é Machado de Assis, é M.D.A., esse editor. O editor diz lá, na advertência, que, na verdade, quando o Aires morreu, eles encontraram 7 cadernos, né? E o último caderno era o romance que o Aires estava escrevendo, e que escreveu mesmo, que é o Esaú e Jacó, que se chamava primeiro Ab Ovo, né? Que a briga já vinha lá na barriga da mãe, né? Mas os outros, que eram 6 cadernos, eram essas memórias do conselheiro. Agora, é uma coisa, você sabe, quem escreve diário não escreve romance, tá? É uma coisa fragmentária, né? Tal. Então, ele diz assim, olha, eu não vou publicar isso, né? Eu vou escolher só 2 anos e vou ver o que faz sentido como uma espécie de enredo nesse diário. Então, ele só publicou isso. E aí, no final, ele diz assim, mas algum dia vai aparecer, né? Vai aparecer esse material. Então, era uma tentação enorme, né? Quando eu li aquilo, eu falei, tá aí, né? Já está dado, eu vou, de repente, preencher, né, as lacunas. E depois fiquei pensando, não vou fazer isso, porque não é o que interessa, né? O que interessa é o que eu faço agora, né? É o mundo de hoje, são os conflitos de hoje, né? E, apesar de eu ter tido sempre uma preocupação de não escrever, digamos, só para o momento presente, sempre tive essa preocupação. Quando eu escrevo uma frase, eu digo, não,
como é que essa frase poderia ser lida em outro momento, em outro contexto. Sempre tive essa preocupação. Apesar disso, vendo retrospectivamente, eu não tenho como negar que Ideia de Onde Passar o Fim do Mundo é um romance dos anos 80, que o Samba Enredo é um romance dos anos 90. Não tenho como negar efetivamente. Então, eu acho assim, esse livro, de fato, pode ser também um romance dos tempos atuais, em que você falou esse grande conflito, essa grande divisão, né, política no Brasil, mas isso não é um problema do Brasil só, né? Então, eu escrevi esse livro tendo a ideia de que ele é um livro assim dos tempos contemporâneos, digamos, de você trazer um diplomata, uma pessoa que tem a ideia de querer ser mediador, tendo sido bem-sucedido na sua época, no passado, né? Porque ele servia um salmão e de repente, né, os gêmeos estavam, né, podiam conversar e a conversa era suave, né? Aí trazê-lo para um tempo em que ele não consegue fazer nada disso, que tudo é complicado para ele, né? Porque são outros tempos. Agora, vou colocar assim, vários ciclos dessa minha ideia, né? Eu acho assim, para resumir, nós vivemos hoje em dia um momento, digamos, de uma tendência anti-iluminista, isso é um ciclo maior, né? Nós vivemos um momento de um renascimento de algumas ideias, né? Enfim, dos anos 20, por aí, 20, 30, não só no Brasil, mas também no Brasil. Por exemplo, uma das ideias de trazer Antas aí para o livro, enfim, tem várias leituras, aliás, várias pessoas fizeram diferentes leituras. Mas uma delas também é que havia a escola da ANTA, né, que era um movimento ultranacionalista nos anos 20. Então, há um renascimento disso também. E há também um momento anticíclico em relação aos anos 60, né, que tem como grande referência 68, porque é um momento de auge, não sei se de auge, mas de grande... enfim, em que há uma grande preocupação, né, com questões feministas, em que o direito dos homossexuais é reconhecido como uma coisa importante, né, em que o ambientalismo, né, passa a ser realmente bem considerado já, embora não tenha entrado nas políticas de Estado ainda naquele momento, mas há um movimento ambientalista, tanto que o Combandi, em 68, ele é um personagem importante, né, do movimento de 68 na França, mas ele vem do ambientalismo. Quer dizer, e nós estamos vivendo um momento anticíclico também em relação a isso, né? Isso são os tempos de hoje. Então, eu não estou, assim, necessariamente só preocupado com um político X, Y, Z, ou só com o que acontece no Brasil. Eu estou preocupado mesmo com as sociedades mesmo, né? É algo mais profundo e mais amplo. Agora, não sou assim também pessimista ao ponto de que agora sim entramos no abismo, vamos cair, não vamos sair dele nunca, porque a história realmente é isso, né? Tem os seus ciclos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso, se alguém ainda quiser ler os grandes filósofos, né, vá lá no Kant, né, de História para a Ideia Universal do ponto de vista cosmopolita, já está lá a dialética da história, vá a Hegel, né, vá aos grandes, e é isso. Mas nós estamos vivendo esse momento lá de baixa, que me preocupa muito, e não havia como fugir, digamos, disso nesse romance. Agora, é um aspecto, eu acho. É um aspecto só do romance, mas eu acho que, enfim, o que eu respondi foi a uma pergunta. Eu tenho uma outra questão, mas eu tenho antes uma curiosidade. Sim. Quando que você, mais ou menos, né,
botou o ponto final, aprovação, um termo até antigo, da prova de prelo. Você aprovou a prova de prelo. Não, aí eu posso fazer dar uma resposta assim, bem genérica, porque eu faço sempre a mesma coisa. É assim, pode levar 3 anos, até agora são 8 romances, eu estou no meu 9º nesse momento. Pode levar 3 anos, foi o que levou menos tempo, né? Pode levar 7 anos, foi o que levou mais tempo. Agora, quando que eu soube que eu terminei, foi assim, tentei fazer mais uma revisão e vi que se eu fizesse a revisão, o romance ia piorar. Então, aí, diante disso, melhor deixar como está, mesmo que esteja ruim, entendeu? Não, eu pergunto isso por essa questão que eu não posso deixar passar. Você até já fez referência, né, às antas, né? Ah, sim. Aí eu pergunto, você tem esse esforço, né, de pensar o Brasil, mas como você mesmo falou, mas não só o Brasil, mas o tempo que vivemos, né, esse presente que se alastra, né? Isso é bem visível, isso é uma coisa que a gente percebe claramente no papel, mas não só nele, né? Sua obra, né? Não li todos os seus livros, mas dá para perceber isso, pelo menos nos que eu já li. Pode-se dizer que você desenvolve uma narrativa realista, mas, ao mesmo tempo, não descarta elementos do universo mágico, fantástico, né? Isso se deve ao fato de que seria impossível dizer esse país sem fabulações, tantas invadindo Brasília, a mais afamada delas, aclamada candidata à presidência. Desculpa o spoiler. Olha, tem mais uma pergunta aí, eu acho. Assim, primeiro tem uma pergunta sobre, digamos, estilo, né? Um pouco, né? Aí, não sei, aí eu tenho que responder de uma outra maneira, que não tem a ver só com esse livro, né? É o seguinte, ao contrário de alguns excelentes escritores que eu respeito enormemente, né? Eu vou até citar, por exemplo, por acaso, eu tenho uma grande sorte, por exemplo, de ter tido contato direto, posso dizer que foi minha amiga em um determinado momento, daquela que eu considero a melhor contista contemporânea. Tá? Não estou dizendo no Brasil, não, a melhor contista contemporânea. Do meu ponto de vista, é Laurie Moore. Eu a conheci quando ela era professora na Universidade de Madison, agora ela está em Nashville, né? Aí, uma vez eu perguntei para ela coisas desse tipo assim, mas aí como, né? Como se escreve, como faz o projeto e tal. Eu disse, não, olha, é assim, uma palavra depois da outra, né? Você faz uma palavra, puxa a outra, né? Agora, eu respeito muito isso. Eu acho que é uma maneira genial, né? Se você consegue isso e está contente, quer dizer, você faz uma palavra depois da outra e, de repente, chegou no final e diz, puxa, e eu fiz, né, escrevi uma obra-prima, né, da literatura. Eu faria, se eu conseguisse. Mas eu realmente não consigo. Então, a minha maneira foi assim, ter um projeto literário, construir um mundo ficcional. Então, por exemplo, se alguém quiser ler com essa ótica o meu primeiro romance, vai encontrar nele a seguinte ideia, que não sei se todo mundo, digamos, observou, mas a Valnice Nogueira Galvão chamou o romance de desromance, inclusive. Mas é assim, a ideia era a seguinte, fazer aí do ponto de vista técnico, né? Uma narrativa em terceira pessoa, mas com a perspectiva da primeira. Porque é um espírito que vai baixando nos personagens, né? Aí você pode ler a história de cada personagem como se fosse um conto em que o narrador está dentro do personagem. Então ele consegue ver coisas que, se ele não estivesse dentro, ele não veria, né? Mas a história que é contada não é contada por ninguém. Quer dizer, há 2 narradores, aliás, um narrador e uma narradora, mas não é isso que interessa.
A história propriamente dita é a que o leitor lê. Só o leitor que lê, ninguém narra. Então, essa era a minha ideia. E a outra ideia era o seguinte: eu vou, então, criar uma série de personagens e depois eu vou fazer uma série de romances que estarão com esses personagens em foco. Bom, ao trabalhar desse jeito, você não consegue, se você for rígido, né? Então, eu faço o meu projeto sempre dizendo assim, mas quem escreve sou eu, né? Quer dizer, eu faço o projeto hoje, se amanhã eu quiser mudar o projeto, eu mudo, sou eu, né? Estou fazendo. Então, por exemplo, esse plano inicial ele foi mudado. Algumas coisas ficaram, quer dizer, os personagens, por exemplo. Tem uma personagem que é uma profetisa lá, né, nos arredores de Brasília, a Iris Kelemen, por exemplo, ela está em 5 romances, né? Mas eu não fiz o romance dela, né? Então, como eu tinha pensado originalmente. Não fiz por quê? Ela já está em 5 romances, agora já disse tudo, né, que eu queria dizer. Mas, por exemplo, Anna Kaufmann, né, uma personagem que está lá citada no primeiro, está citada no segundo, mas eu falei, não, essa eu preciso de entrar realmente para valer na Kaufmann. Né? Aí o que é que eu fiz? Uma coisa totalmente absurda, uma coisa que não se deve fazer, sobretudo não se deve fazer hoje em dia, né? De repente me põe na fogueira. Mas é assim, eu escrevi em primeira pessoa. A Anna Kaufmann escreve em primeira pessoa sobre ela. O romance da Anna Kaufmann, né? Fiz, né? Agora, a minha grande preocupação foi a seguinte, uma coisa que eu li uma vez no Graciliano, que é, para mim, uma das grandes referências, o Graciliano. O Graciliano, ele mesmo disse assim, olha, eu não quero me repetir, eu não gosto de me repetir. E, do ponto de vista técnico, cada um dos meus romances é diferente, um do outro. Lendo isso, lá atrás, eu pensei nisso. Falei, eu não vou realmente repetir a técnica em nenhum dos romances. Já são 8, e eu acho que até agora eu consegui, sabe? Para quem presta atenção, né? O João César Cachocha está aqui, é um grande crítico e, assim, vê coisas que eu acho que nenhum outro vê, né? E observou até num daqueles romances, né, assim, o João Minto se reinventou, agora é outra coisa. Mas, no fundo, era isso. Porque, naquele caso ali, se reinventou para uma coisa muito simples, que era fazer um romance em terceira pessoa, né? Assim, que flui em terceira pessoa, que por exemplo, segundo o Murakami, é a coisa mais fácil, né? O Murakami disse que começou a escrever em primeira pessoa, e aí, até que deu um clique nele. Se escrever em terceira pessoa, me liberta, eu faço o que eu quiser, né? E é um pouco isso mesmo, né? Só que você citou isso, olha, você ao mesmo tempo faz um trabalho realista e não deixa de lado a fabulação, né? No fundo é isso. E isso é verdade, mas está dosado dependendo da técnica e dependendo do romance. Então, há romances onde há muita fabulação, há romances em que há menos fabulação, mas quando há menos fabulação, digamos, do ponto de vista técnico, pode ser uma coisa muito absurda. Como, por exemplo, um romance em primeira pessoa escrito por uma máquina. Por exemplo, só estou dando um exemplo. É um dos meus romances, né? Então, é isso. Cada romance tem uma técnica, cada romance tem uma mistura de fabulação, mais ou menos fabulação. Eu diria que os primeiríssimos são os que têm uma dosagem maior de fabulação, digamos, né? Quer dizer, que são menos realistas, eu diria, mas eu diria também o seguinte, acrescentaria que quando há esse elemento de fabulação, eu faço um esforço muito grande para que ele, ainda assim, seja lido como uma obra com grande verossimilhança. Então, é o caso aqui, né? Aí você falou das antas, né? E é o bicho mesmo, né? E é o bicho mesmo. É o bicho.
É o bicho. Agora, deixa eu dizer, por esse lado realista, por exemplo, eu li uma vez um artigo no Guardian, antes de escrever o romance, mas eu não esqueci disso também. Estava lá na minha cabeça também. Umas capivaras invadiram um condomínio de luxo nos arredores de Buenos Aires. E aí houve uma enorme discussão política. Sabe? Saíram artigos na imprensa, aquelas várias, né, enfim, as várias tendências que a gente conhece na Argentina, mas, assim, basicamente a esquerda e a direita, cada uma com o seu ponto de vista. O que fazer com as capivaras que invadiram o condomínio, né? Por acaso, em Brasília, as capivaras invadem também. Tem fotos de capivaras nadando ali no lago, não sei o que e tal. Então, não é assim totalmente absurdo que haja uma invasão de antas na cidade. Por aí, né, é bem realista. Mas há outras ideias aí, porque no Brasil, por exemplo, há também vários antecedentes de animais se candidatando, né? A gente conhece, né? O cacareca é o mais famoso, né? É o macaco Simão. Enfim, não, há vários antecedentes. Então, não é um absurdo também, né? Que você, de repente, lance o candidato, né? Agora, os meandros da história, digamos, que poderia ser vista como um tanto absurdo, eu tentei fazer o mais realista possível. Por exemplo, um debate na Câmara, eu tentei fazer assim, da maneira que eu poderia ver como a mais realista possível, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista, digamos, das questões contemporâneas, o que seria um debate, né, na Câmara que envolvesse um símbolo nacional, né? Se é uma anta, se é um jabuti, né? Sabe, não sei o quê, e colocar as pessoas ali a discutir, supostamente com grande seriedade, né? E com um ou outro que use isso também com humor, né? Que tome a palavra para dar a sua opinião, mas como se fosse uma grande piada, né? E aí, com isso, eu, repetindo que isso não é uma paródia, né, dos livros do Machado, repetindo isso, eu diria o seguinte: sim, escrevi realmente um pouco com a pena da galhofa, né, e a tinta da melancolia. Não há como fugir, não tive como fugir a isso, né? E fui a fundo, sabe? Porque, por exemplo, para escrever com a tinta da melancolia, eu reli, de fato, o Schopenhauer do Machado e acrescentei uma leitura do Cioran, que eu achei que era mais contemporâneo, né? Então, e esse diálogozinho assim, superficial, eu diria, bem superficial, né? Só na aparência, assim, com Machado, eu fiz praticamente em todos, né? O próprio Aires já estava no Livro das Emoções de maneira sutil, não está citado em lugar nenhum, nem nada, mas essa relação do Aires com, né, aqui no caso, né, você tem também uma relação dele com a viúva Noronha e tal. Essa coisa um pouco tem uma citação um pouco disso no Livro das Emoções. O João notou também uma questãozinha de linguagem. Então, esse diálogo eu sempre fiz, mas tento sempre cuidar de que ele seja uma coisa, eu diria, de maneira assim, simples, superficial, né? Agora, para quem conhece, né, eu digo assim, no caso desse livro, quem conhece a fundo, né, o Memorial de Aires e Esaú Jacó, eu acho que pode fazer uma segunda leitura, né? Quando eu cito, quando há uma referência direta, isso está indicado no livro, de maneira sutil. Assim, é assim, o Aires que vem hoje em dia, ele diz assim: como eu gostava já de dizer, né, ou como eu disse já no meu memorial, né, aí eu digo literalmente, porque o leitor, não é a minha linguagem, no caso, aí eu faço a citação. Mas a maior parte, eu diria 95%, não é
diretamente extraídos de lá, né? É um pouco por aí. Eu respondi demais, de menos, né? Provavelmente demais. Né? Vou fazer uma última pergunta, que é para poder abrir também para as pessoas. Eu não quero estar aqui monopolizando, aproveitar esse lugar, né, para monopolizar. Então, tem mais uma questão, né, que volta à questão dos inconciliáveis gêneros, né? Pedro Paulo, né, o Miguel, né, lá nos fins do século XIX. O conselheiro, no que toca no Exaúna, o conselheiro obteve algum sucesso lá em 1922. Ele diz na página 252. Em vez de ter feito a paz entre os irmãos, eu havia concorrido para a guerra. O que explicaria esse fracasso? Flor, personagem, né, daqui, Flor arrisca uma resposta na página 253. O senhor é o maior mal, com esse seu jeito de concórdia, essa tolerância, essa ausência de partido. Certo? Ou haveria certo desgosto com a política, certo tédio à controvérsia, como diz o Aires, aqui, né, na página 174, uma percepção de que tudo não passa de guerra das vaidades. De longe, as discussões mesquinhas se diluíam diante de outras mesquinharias. De perto, se tornavam inaceitáveis. Será que estamos vivendo realmente uma crise, né, da política, um certo enjoo, né, da forma com que a política... Né, assim, para responder de maneira muito curta, porque eu tenho tendência, como vocês já devem ter notado, a falar demais, né? É o seguinte, de uma maneira muito curta, assim, estamos perdendo a capacidade de dialogar, né? Eu acho que basicamente é isso. Isso é notório, né? Agora, eu de fato trouxe, assim, nisso eu assim, tentei usar um pouco a arquitetura lá do Isaú Jacó, porque, na verdade, eu trouxe aí para esse livro não uns gêmeos, eu trouxe trigêmeos. Porque a Flor, né, como ela é uma diplomata jovem, né, eu quis que ela ficasse ali um pouco no meio dos dois que brigavam o tempo todo. Né? Então tem isso. E há essas referências só dos nomes, né? Quer dizer, quem leu Machado sabe que existe Flora lá no Machado, né? Agora, a minha ideia foi o seguinte, a Flora, ela ficou, enfim, apaixonada pelos dois gêmeos, que não eram irmãos dela, isso é outra história, né? Ficou apaixonada pelos dois gêmeos. Não conseguiu se decidir por um nem por outro. E o que aconteceu? Ela morreu, né? Era o que, enfim, essa é a história do século XIX. Aqui, na verdade, a Flor, ela, enfim, no fundo, se deu mal, tanto com o marido quanto com o amante, né? E ela estava com os dois, né? Se deu mal com os dois, né? Só que ela não se suicidou, ela não morreu, né? Enfim, não diria que ela teve uma vida agradável, nem terminou assim tão bem, mas não teve aquele drama lá do século XIX, né? Por outro lado, assim, outra referência que eu achei que era interessante colocar era a referência à Fidélia, né? Porque aí no memorial, o que liga as pontas de cabo a rabo é a Fidélia. Essa é a minha tese, né? Vão ver lá, eu acho que vocês vão concordar. Mas, enfim, a Fidélia. Agora, de onde é que vem Fidélia, né? A Fidélia, na verdade, vem da ópera do Beethoven, a única ópera do Beethoven, que é Fidélio, né? E por quê? Quer dizer, isso não está lá explicitamente no Machado, mas é uma coisa óbvia, assim. Então, e por que vem de Fidélio? Porque a Leonor, que é a personagem da ópera, ela se veste de homem
como Fidélio, para salvar o marido, que foi preso, né? Ela, portanto, grande fidelidade mesmo, conjugal, né? Então, essa é a ideia do Machado, né? Então, eu, por exemplo, aí eu fiz só uma espécie de brincadeira, mas achei que era uma brincadeira boa para quem conhece, para quem lê Machado. Aí eu criei a personagem Leonor. A Leonor. Não é a Fidélia, mas é a Leonor que... E aí tem uma historinha ali, né? Entre o conselheiro e ela, né? Só que a Leonor, ela, nesse romance aí, a Leonor é argentina, né? Ela, enquanto que a Fidélia, ela tem lá suas ligações lusitanas. Mas é isso, né? É isso. Acho que comecei com a história do diálogo, né? Do diálogo, da cortesia, essa coisa, né? Falando em cortesia, quer dizer, o Brasileiro como Homem Cordial, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que você pode também imaginar, pensando no Homem Cordial lido da forma correta, como os grandes críticos aqui presentes sabem, né? Eu digo isso porque há grandes críticos aqui na plateia mesmo. Eu não sei se eu deveria citar, porque de repente deveria citar os escritores, agradeço muitíssimo a presença de todos os que aqui estão, mas, enfim, lendo de maneira correta o Homem Cordial, né? O Homem Cordial, ele poderia também, isso o Sérgio Buarque não diz, mas ele poderia também ter o seu lado avesso, quer dizer, pelo fato de haver essa cordialidade, né? Cordialidade no sentido do Sérgio Buarque, em que tudo se faz através dos laços pessoais, né? Poderia isso aguçar a inimizade, poderia aguçar ao rompimento de relações, né? Enquanto que na relação fria, burocrática e tal, seria, digamos, isso poderia ser melhor evitado, né? Então, essa cordialidade, ela não leva necessariamente só para a cultura do favor, né, que é o compadrio. Ela pode levar para o lado oposto. E eu acho que, hoje em dia, você poderia, então, inverter um pouco a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, né, mantendo-se fiel ao seu conceito, dizendo que, de repente, essa cultura de ver a sociedade através das relações pessoais pode levar, de fato, ao rompimento, à briga, ao ódio, né? Mais do que a ausência de diálogo, às vezes, realmente, as rixas mesmo, né? Então, eu acho que a gente passa um pouco por isso, né? Esse é um livro, né, que, embora a gente quem leu o Machado, né, faz as ligações rápidas com Esaú e Jacó, com o Boreal, os personagens, né? Mas quem não leu Machado de Assis, quem não leu Esaú e Jacó, né, vai ter uma compreensão. Sim, não há problema nenhum. Eu espero. Assim como às vezes eu vejo, né, por exemplo, quando saiu o meu terceiro romance, aí saiu, quem inventou o termo foi o Silviano de Santiago, né, a trilogia de Brasília. Aí algumas pessoas achavam assim, não, então eu não posso ler, né, o terceiro, tenho que ler o primeiro, depois ler o segundo, depois ler o terceiro. Mas não, eu não escrevi dessa forma, quer dizer, e não tem nenhuma ordem. Agora, existe, de fato, esse tal mundo ficcional, né? E aí há um que é bem realista e histórico mesmo, que é o quinto romance, que é Cidade Livre. Por quê? Porque esse é realmente baseado na história, tudo se passa no lugarzinho, na época da construção de Brasília, de 56 a 60, com pesquisa, com tudo tal. Uma vez, enfim, esse livro foi lançado também, né, em outras línguas. Uma vez na França, na presença da editora, né,
eu acho que ela não gostou quando eu disse o seguinte para uma enorme plateia, né? Eu falei, enfim, que aí ele veio à tona isso. Foi um livro, então, bem pesquisado e tal, é um livro da memória da criança que estava lá, né, na Cidade Livre, que cresceu lá, porque é isso, são as memórias dessa criança, em primeira pessoa, né, da criança lá e tal. Aí eu disse o seguinte, que é a verdade, enfim, a verdade não posso fugir, assim. Aliás, posso, né? Sou ficcionista, né? Mas, enfim. Aí eu disse o seguinte, olha, acontece que eu escrevi esse romance em Chicago. Se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse morando em Brasília, ou na Cidade Livre, e se eu tivesse, talvez, passado minha infância na Cidade Livre, eu não teria escrito esse romance. Porque, primeiro, eu não teria os documentos. Aí o que aconteceu? Eu era professor da Universidade de Chicago, né? Uma vez eu cheguei para o bibliotecário e perguntei assim, escuta, quantos livros eu posso levar para casa? Ele disse assim, quantos o senhor quiser. Aí eu falei, então é o seguinte, amanhã eu vou trazer um caminhão aqui e eu vou fazer um carregamento de livros com um caminhão. Aí ele me respondeu assim, pode, se quiser pode vir, pode levar, né? Mas então, claro, isso eu não fiz. Mas uma coisa que eu fiz foi o seguinte, olha, eu estou escrevendo sobre um lugarejozinho, nem é uma cidade, é um acampamentozinho e tal, que chama Cidade Livre, lá, só quero coisas de 56 a 60, e queria que vocês, se possível, me trouxessem o que há nas bibliotecas norte-americanas. Não falei na biblioteca aqui, não. Nas bibliotecas norte-americanas, sobre esse assunto. Eles levaram algum tempinho, me trouxeram, entendeu? Documentos que eu realmente não teria encontrado. Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, um jornalzinho feito assim, artesanalmente, das pessoas do lugar, com historinhas, né, com crônicas, com coisas desse tipo, né? E quando eu lancei em Brasília, né, eu fiquei assim emocionado, e aí sem poder dizer a verdade, né? Chegou uma senhora lá na UNB, foi um dos lançamentos, acho que você estava, Tânia. Uma das senhoras lá na fila chegou para mim e disse assim, olha, fiquei muito emocionada lendo seu livro, porque, como você, eu vivi lá exatamente na mesma época. Então, eu passei por aquelas mesmas situações, né? Aí, nesse caso, eu não quis dizer, né? Eu não quis dizer. Aí tem uma condessa polonesa lá, que é uma figura curiosíssima, está no romance, mas eu só descobri a condessa lendo a Elizabeth Bishop, que passou por lá também, e a Elizabeth Bishop foi a um hotelzinho que essa condessa polonesa, Hotel Rio de Janeiro, a condessa polonesa abriu lá na Cidade Livre, abriu também um cinema, né? E a Elizabeth Bishop faz uma descrição minuciosa do hotel, as janelas, entendeu? O disco que estava tocando, ela disse qual era o disco, tudo, tal. Isso é uma maravilha, né? Então pus a condessa lá no meu romance, ela está lá. E o Hotel Rio de Janeiro, tudo, né? O Aldous Huxley, no dia que foi lá também, ao hotel dela, e tudo, está tudo lá. Aí também na fila veio uma moça e me disse assim, olha, eu sou muito amiga da filha dela que mora no Rio de Janeiro. Você não quer que eu apresente para você? Eu falei, não, a minha é uma personagem ficcional, de repente essa né, filha da condessa vai me dar uma série de informações, eu vou ficar preocupado agora com o meu livro, né? Então, prefiro não. Barbieri inventou essa casa, né? Não sei eu, certamente. Pedro Mata Veiga está saindo. João Sérgio. Permite que a gente faça essas coisas maravilhosas aqui, como, por exemplo, ter hoje aqui o João Almeida. Agradeço muito a sua presença. Deixa eu fazer o seguinte, eu não vou citar cada um de vocês aqui, porque senão a gente não teria tempo nem para como é que chama isso aqui, que vai ser depois? Não é um coquetel, é um
o lanchinho, né? É uma merenda, né? Uma merenda carinhosa, né? Merenda carinhosa. Então, vamos para a merenda carinhosa, mas eu não posso realmente deixar de dizer, né, que aqui o Edgar Teles Ribeiro, né, está aqui para ganhar o Jabuti, daqui a pouco, quem sabe, né? A Tânia Serra está aqui, tem amigas aqui de velhos tempos, né? Bom, aí eu não vou dizer o número de anos, porque senão elas vão ficar preocupadas e estão aqui com caras muito jovens, né? Então não vou dizer. Mas, assim, não posso deixar de citar que o Ivo Barbieri veio aqui, né? De quem eu tenho aprendido muito, né? Vejo o Evandro Nascimento ali atrás, né? O Paulo Venâncio. Quero citar muito especialmente a Bárbara Freitag. Bárbara Freitag, que está lá, está ali também, que, né, como João César de Castro Rocha também escreveu, né, não por isso que eu devo citá-la, né? Eu deveria ter citado a Bárbara quando eu falei aqui de iluminismo, né? É a grande conhecedora de Habermas no Brasil. Tinha um diálogo com o seu marido, Sérgio Rouanet, que do meu ponto de vista, um dos grandes filósofos brasileiros, além de outras tantas qualidades que se conhece muito bem. Enfim, quero agradecer realmente a vocês, quero agradecer muito especialmente também à Editora Record, né? Aqui também tão bem representada. E assim até me perguntei, né, se vale a pena a editora vir aqui, mas eu não fiz lançamento desse livro, né? Isso é uma coisa. Eu não fiz porque eu estava no meio de uma viagem, assim, daquelas viagens malucas, né, internacionais, e não dava, de fato, para fazer, então não cheguei a fazer. Então, agora seria o momento. Eu falei para vocês, né, estou escrevendo meu 9º romance, então, eu, chegando agora ao Brasil, contei o número de anos que eu morei fora do Brasil, foram 40 anos, né? Mas aí liguei para um editor de uma revista literária, dando a seguinte ideia, né? Aquilo que o Machado fez, que o Lima Barreto fez e tal. Falei, estou escrevendo aqui um romance, será que você aceitaria que uma vez por mês eu mandasse um pedacinho aí do romance, fez aqueles folhetins e tal? Aí ele perguntou assim, e se passa onde a história? Aí eu comecei assim, olha, se passa em Brasília, porque tendo morado em 18 cidades, aí ele me interrompeu. Falou, essa sua proposta eu não aceito, não. Agora, se você quiser escrever sobre 18 cidades, fechamos agora. E aí fiz, né? Eu já estou aqui, acho que nasce. Poderia ter sido. Poderia ter sido. Não, por acaso não, mas é lá no Nordeste, é a Pernambuco Revista Literária. Adorei o seu livro, gostei muito. E ultimamente eu colocasse uma questão bem muito evidente. Eu andei relendo Machado de trás para dentro, começando o último, não, Memorial. De trás. Ao Jacó. Não, pelo contrário. O último, não, o primeiro dele. Lá do começo. Memória. Vindo para cá, até o Jacó, prestava agora Aí me chamou a atenção uma coisa. A partir dessa tradução que você fez nos Estados Unidos, das memórias, que ele botou num dia, que é um fato incrível, a Flora Thompson. Sim, a Flora Thompson. Ele botou no mesmo dia que lançou. É uma coisa singular, imprevisível. Aí ele pensou, tivéssemos desconfiado, teríamos feito uma edição muito maior. Sim. Mas chamou a atenção, não é? Então, não sei lá, alguém, não está na imprensa, falou em Machado de Assis pop. Tá. Pop. Aí eu estou lendo, aí me chamou muito a atenção esse lado popular, coloquial do Machado. É verdade. Das frases feitas, ele mexe com
com provérbios, aquela, por exemplo, né? Longe dos olhos, longe do coração, ele diz o contrário. Longe dos olhos, perto do coração. Porque se ficar perto dos olhos, acaba deixando a amizade. Mas uma porção de coisas. Quando ele fala lá da Dona Fernanda, daquela gaúcha, de repente, lá no meio, surge Guasca, que é uma linguagem bem gaúcha, assim, bem legal. Então tem muita coisa, muita frase. Então eu pensei assim, por exemplo, os livros de Machado podem ser lidos assim como popular. Por exemplo, Dom Casmurro, o adolescente deve se apaixonar para ler esse livro. Então essa popularidade e essa fala mais, digamos, como o que eles chamam em certo momento, a língua vulgar. Sim. Você enfatizou muito a norma culta, o exemplar didático, tudo bem. Mas ele tem um conhecimento e um uso muito forte dessa língua vulgar, como ele mesmo disse. É verdade. E você falou no começo de estilo, você não tenta imitar o estilo de Machado. Embora você tenha centrado o Machado, o seu estilo não é o estilo machadiano. Não, então, tem... Também é uma boa particularidade sua, enquanto outros procuraram o ponto de vista de Capitu, etc., querendo entrar, inclusive, na linguagem de Machado, você não. Você escreveu na sua escolha, no estilo que você praticou, e não é machadiano, assim, no sentido de que querer ter uma espécie de querer imitar, né? Agradeço muito, Ivo. Agradeço muito, viu? E só acrescento a você o seguinte, mais um detalhezinho, que está bem na linha do que você disse, né? Uma das questões contemporâneas é a questão da negritude, né? Do Machado de Assis, né? Que, digamos, poderia se saber desde sempre, mas é uma questão contemporânea, né? Do dia de hoje, né? Então, desse ponto de vista, é interessante, por exemplo, que o professor Hélio Guimarães, que é um dos machadianos mais importantes, eu acho, do Brasil, né? Da USP, ele está conseguindo ver no Machado também a linguagem africana, a linguagem dos escravos, né? Quer dizer, até isso, quer dizer, o português do Machado consegue até mesmo assimilar isso, né? E assimila de uma maneira, como você diz, com um grau de coloquialidade maior do que, por exemplo, do que vem a fazer Coelho Neto mais adiante, né? Coisas desse tipo. Que e está numa linha da literatura brasileira que fez isso desde sempre, né? Eu, por exemplo, gosto muito, enormemente, aí eu já não estou falando nem de mim, nem de coisa, mas de literatura e dessa linguagem, né? Eu gosto muito das memórias do Sargento Milícias, né? Do Manuel Antônio de Almeida, né? E já é uma tentativa disso. E é muito interessante o seguinte, você fazer comparações, assim, com outras literaturas. Memórias do Sargento Milícias, para mim, é o primeiro grande romance brasileiro. Tá? O primeiro grande romance norte-americano é The Scarlet Letter, do Hawthorne. São escritos no mesmo momento. Aí você vê Manuel Antônio de Almeida, A Ordem e a Desordem, né? A Dialética do Malandro, do Antônio Cândido, né? Muito refletindo uma certa cultura brasileira, urbana, do Rio de Janeiro. Você lê Scarlet Letter, reflete o puritanismo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, também tem isso, né? O que a literatura consegue fazer refletindo as culturas, as identidades do país. E nessa linha aí, que você está falando, né, de uma linguagem, não sei se o termo é correto, mas talvez para simplificar, direta, coloquial até certo ponto, né, assimilando tudo o que é possível daquele momento, aí você tem realmente essa linha do Manuel Antônio de Almeida, do Machado de Assis, até de um certo Alencar, né, o Alencar de Senhora e tal. Mas depois, acho que o grande autor mesmo é o Lima Barreto, né, que revoluciona, de fato, ali tudo. E aí, bom, século XX é outra história, mas, assim, século XX quero destacar Graciliano Ramos. Porque Graciliano Ramos é uma coisa impressionante. É o seguinte, o Graciliano traz linguagem regionalista, eu diria, do Nordeste do Brasil, só que eu diria colocado de uma maneira clássica já.
né? Aquela linguagem assim depuradíssima em que ele incorpora elementos da linguagem popular do Nordeste. É um trabalho de aumentamento ao posto, por exemplo, do Guimarães Rosa, que faz outra coisa, né? Aí não traz só a linguagem popular de Minas Gerais, traz linguagem do mundo inteiro, né? O Riobaldo chama o de Adorim de smart, né? que vem do inglês, smart, né? Ninguém lá no interior de Minas Gerais sabe o que é, né? Mas sabe que aí o Guimarães Rosa, quando fez o discurso na academia, ele chamou o João Neves da Fontoura, que era quem ele estava substituindo na cadeira, de smart também, né? Quer dizer, ele incorporou também para ele, como se fosse da linguagem vernacular brasileira. Mas eu acho que... Bom, mas pensando bem, também o Grande Sertão Veredas é para ser um romance de linguagem oral, né? Porque o Riobaldo está falando aquilo. O interlocutor a gente não ouve, mas ele nem lê, né? Mas o Riobaldo está falando aquilo ali. Então, é para ter a sonoridade da coloquialidade, assim. Tanto que tem gente que diz assim, não, eu fui lá para Minas, aí eu li, né, para o povão, assim, para pessoas muito simples. O Guimarães, todo mundo entendeu tudo, né? Eu não estou muito certo disso, não, mas essa era a intenção, pelo menos, de ter uma certa oralidade, uma certa musicalidade, que é da linguagem popular, né? Mas você tem toda a razão, o Machado já fez isso, e eu acho assim de maneira realmente primorosa. E aí eu digo uma coisa que pode parecer radical demais, né? Mas é o seguinte, Machado de Assis é contemporâneo, né? É contemporâneo. Você não lê Machado de Assis desculpando Machado de Assis por ser do século XIX, né? Você lê Madame Bovary do Flaubert e você tem que dar o desconto, né? Porque a Madame Bovary tem aquele drama terrível, né? Acaba se suicidando, né? Enquanto que a Virgília das Memórias Póstumas sai ilesa, né? Não tem nenhuma moralidade ali, né? Tem um adultério que resulta em nada, né, praticamente. Os dois são sem vergonha, né? Tanto o Brás quanto ela, e os dois saem ilesos, né? E um grande tema, viu, que eu deixo aqui só no ar, que eu não escrevi sobre esse tema que eu vou dizer, é o seguinte, é comparar as Memórias Póstumas de Brás Cubas com o Memorial de Aires, porque nos dois casos são diários. Só que, num dos casos, né, a mulher, digamos, os dois, né, são meio sem vergonhas, num dos casos. No outro, não. No outro, há quem compare o Aires com o próprio Machado, né? Por exemplo, Joaquim Nabuco, os seus contemporâneos, né, o Oliveira Lima. O Mar de Alencar, então, fala da Carolina, né? Diz que Então, eles acham que, na verdade, são pessoas muito virtuosas, quer dizer, os personagens ali do memorial. É isso, né? Eu acho que agora é o lanchinho, né? Ou não, até... Bom, obrigado. É a merenda.